Tainá Espinosa está no chinelinho das férias, né? Como de costume, quando eu apareço aqui e sou requisitado, você já sabe, a Tainá certamente está na praia, está numa boa, tá aqui, ó, de boaça, descansando, né? O mesmo serve para o senhor Bruno Formiga, de pantufinhas pela América, né? Por isso, eu e Jorge Igor hoje vamos tentar manter o nível desse programa, que tem também Vitor Sérgio Rodrigues. Eu estou aqui, não deveria estar. Você sabe que eu venho aqui quando não tem formiga ou VSR, mas é geralmente quando não tem formiga, né? Se parar pra contar, rapaz... Se a gente fizer uma média aí, acho que isso significa alguma coisa, né? E logo ele, que é um hater dos Estados Unidos, está lá saracoteando, né? Pois é, né? Virou o filhinho do tio Sam, né, ô Bruno Formiga? Brincadeira, vai voltar até com a cartolinha do tio Sam aqui. Exatamente. Hoje é o seguinte, o programa, você já viu aí no título, vai comparar... Que também estão nos Estados Unidos. É verdade, exato. O Bruno Formiga está por lá em loco, né, para acompanhar. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro, times que estreiam na FC Series, e a gente mostra pra vocês quarta-feira, dia 15, a partir das 21h30, 9h30 da noite. A nossa produção montou aqui o time ideal das duas equipes e o mano a mano de hoje vai tentar elencar aqui qual dos dois vence esse duelo. Roda a vinheta e vamos nessa. Muito bem, senhores, começamos no gol. O Cruzeiro tem Cássio e o São Paulo tem Rafael. Não muda muito dos remanescentes, pelo menos da temporada passada. Seu voto, Vess? Como é começo de temporada, como a gente ainda não tem histórico em 2025, a gente vai votar mais pela qualidade, né? Ou pela última impressão, conjunto, né? O conjunto aí do que o cara pode fazer. Então, nesse aspecto, eu voto em quem é mais goleiro, eu voto no Cássio. Um voto pro Cássio e aí, Jota? Voto no Cássio também. Mais goleiro, mais experiente, mais vencedor, enfim. Voto no Cássio. Chegamos à lateral direita, William contra Igor Vinícius. E aí, Jorge? Vou votar no William nessa aqui. É um jogador que se valorizou no ano de 2024. Verdade que a final da Sul-Americana, por exemplo, do William não foi uma boa final, né? Mas foi um jogador que teve convocação para a seleção brasileira, enfim, começa o ano como titular, por mais que o Fagner tenha chegado, mas acho que o Fagner está chegando para uma composição com o William titular. Então eu voto no William aqui. O William, a princípio, titular desse Cruzeiro, que se reforçou com o Fagner também. Um voto para ele. E aí, Vess? Vou acompanhar porque acho que o William... Todo o Cruzeiro caiu na reta final de temporada, né? Tanto no Brasileiro quanto, em especial, a final da Sul-Americana, que foi muito ruim. Mas acho que até o Igor Vinícius tem a questão de lesão, entra e sai do time toda hora. Acho que o William é alguém mais produtivo. Tanto que a gente está começando a temporada com o São Paulo deixando clara a necessidade de contratar tanto para a lateral direita quanto para a lateral esquerda. Acho que é um desejo que mostra que o Igor Vinícius é um jogador para composição, mas que para uma titularidade não é a principal escolha, o principal nome do São Paulo. Né? Perfeito. Vamos para a zaga então, 2-0 Cruzeiro por enquanto. Aqui aparece o primeiro reforço, né? Fabrício Bruno do lado do Cruzeiro contra Arboleda. E aí, Vess? A Arboleda teve para sair aí, acabou ficando, então eu acho o Arboleda, os dois no máximo, eu acho o Arboleda mais zagueiro que o Fabrício Bruno, embora o Fabrício Bruno tenha tido um ano passado bom no geral. Eu vou de Arboleda. Mesmo o Arboleda tendo quase saído e o Fabrício Bruno tendo chegado com um reforço ali caro para o time do Cruzeiro. Acho que sim, acho que se a gente for botar o máximo do que os dois podem fazer, eu acho que o do Arboleda é maior. É um bom argumento. E aí, Jorge? Concordo. Acho o Arboleda com mais ferramentas, com mais qualidade, voto no Arboleda também. Então, primeiro ponto aqui para o time do São Paulo. Arboleda vencendo o duelo contra o Fabrício Bruno. Continuamos na zaga. João Marcelo contra Alan Franco. E aí, Jotinha? Eu gosto mais do Alan Franco e o Alan Franco foi, na minha modesta opinião, o melhor zagueiro do São Paulo na temporada 2024. Aliás, com ele em campo, os números do São Paulo eram bem melhores do que sem ele. Então, voto no Alan Franco. Teve um grande crescimento na última temporada. O Cruzeiro até
buscava um outro zagueiro, né, o Valentim Gomes, para fazer essa função aí do João Marcelo, mas desistiu por conta dos valores, enfim. O Vélez estava cobrando cada hora um valor maior que o outro. Por enquanto é o João Marcelo. Tivemos um voto aqui para o Alan Franco. O Villalba pode jogar também. O Vidalba, que foi comprado em definitivo, né? Mas eu também vou de Alan Franco. Acho que o Alan Franco teve um começo meio complicado no São Paulo, mas no ano passado jogou muito bem. Acho que foi mais constante, mais regular, né, do que os zagueiros do Cruzeiro. Eu vou de Alan Franco. Então São Paulo empata a parada aqui com sua dupla de zaga. Vamos para a lateral esquerda. Marlon contra o Wendel. E aí, Vess? O Wendel tem que ver se chega no meio, se chega no começo início, do né? ano ou no meio do ano, né? O pré-contrato ele já assinou, né? São Paulo já assinou com ele, por isso que a gente está considerando aqui. Assim, eu acho o Wendel um lateral mais equilibrado, mas acho que o Marlon é um lateral com mais força ofensiva. Acho que são dois laterais de características diferentes. O Wendel tem toda a rodagem de Europa, tem passagem por seleção. O Marlon também foi convocado, mas acabou não jogando. Me agrada mais no lateral, nesse balanço aí, o Marlon. Por isso que eu vou votar, mas acho que é bem equilibrado aí. Vou votar no Marlon. Características diferentes, e o Marlon também termina a temporada meio que em declínio ali em termos técnicos, assim, de performance, né? Todo o Cruzeiro, mas aí, chama Jorge? atenção. Os dois laterais, né? Acho que o Marlon até foi menos pior na decisão do que o William, mas também foi outro jogador que teve uma queda no final. Mas tô muito na linha do VSR. Acho que é um duelo equilibrado. Eu vou com o Marlon nessa aí. Então, 2 votos para o Marlon. O Cruzeiro volta à frente aqui no nosso placar. Vamos para o meio-campo. Wallace contra Pablo Maia. Então, o Wallace tem uma briga, assim, a gente está desenhando aqui uma possibilidade de time, mas tem até uma possibilidade do Wallace não começar a temporada. Mas eu acho que se o Wallace... Possivelmente o Romero ali, talvez né? o Romero, mas eu acho que se o Wallace conseguir resolver as questões físicas, ele pode virar o titular, ele pode ser o titular desse meio campo do Cruzeiro. Mas eu gosto mais do Pablo Maia, em termos de recursos, finalização de fora da área, e o São Paulo sentiu demais a ausência do Pablo Maia, a do Alisson também, no ano passado, jogador que faz muita falta ao meio campo do São Paulo, e eu gosto mais, gosto do Pablo Maia, meu voto é nele. 1-0 Pablo Maia, velho. Aqui esse aqui é a imaginação da imaginação, né? Você está pegando um jogador voltando de lesão, de uma lesão grave, contra um jogador que voltou para o Brasil e mostrou muitos problemas para se readaptar. Foi substituído ainda no primeiro tempo da final da Sul-Americana, que ele jogou muito mal. Então seria isso. Acho que hoje, em 2025, eu acho que o melhor Pablo Maia é melhor do que o melhor Wallace. Mesmo que se os dois atingirem lá, então por isso eu vou votar no Pablo Maia também. Então São Paulo empata de novo aqui, 2 votos para o Pablo Maia. Matheus Henrique do lado do Cruzeiro contra Alisson. Esse é um voto difícil. Bem porque difícil. Se a gente pegar o Alisson do momento que ele se machucou, Pré-lesão, né? no momento que ele se machucou, o Alisson talvez fosse o melhor jogador do São Paulo no ano, naquele momento. Na minha opinião, Naquele momento. Então ele se machucou, muito bem adaptado à função de volante e tudo. Mas para jogar de segundo volante, eu acho que o Matheus Henrique tem mais qualidade, tem mais armas, tem mais ferramentas. Então, já que a gente está falando aqui no ideal do ideal, os dois no 100%, eu acho que o Matheus Henrique, o Matheusinho é melhor para fazer esse papel, vou votar nele. Boa, um voto para o Cruzeiro aqui para o Matheus Henrique. Curioso que são 2 jogadores que no início da carreira jogavam mais adiantados, até como pontas e tal, e recuaram para ser uma espécie de camisa 8, segundo volante, né, Jorge? Os Verdade, dois com características funcionaram bem. parecidas e carreiras parecidas também nesse sentido. Verdade, mas acho até que o Mateuzinho consegue fazer isso mais hoje do que o Alisson, depois dessa transformação que cada um passou, um jogador que aparece até mais à frente, mas o Alisson, na temporada passada, ele era o ponto de equilíbrio desse São Paulo. O São Paulo, ele começa a ruir em termos de performance e termina a temporada se arrastando, principalmente depois da lesão do Alisson. Eu vou votar no Alisson nessa aqui. Então eu vou ter que desempatar pela primeira vez Vamos aqui trabalhar! nesse confronto, né, caras? Eu acho que o que vocês disseram joga para um lado e joga para o outro. Eu vou ficar com o Alisson aqui, pelo que o Jorge disse agora por último, assim. O São Paulo, o fato dele ser o melhor jogador do São Paulo antes da lesão e dele ser um termômetro para o time, é um desempate justo aqui para eu votar nele.
Acho que o Matheus Henrique não chegou a ser o melhor jogador do Cruzeiro, definitivo, assim, por um bom período, como o Alisson foi no São Paulo. Então, por isso, eu voto no Alisson nesse embate aqui, beleza? Então, ponto pro São Paulo. Matheus Pereira e Oscar. E aí, Jorge? Rapaz, é difícil. Sabe por quê? Assim, bola é Oscar, né? Eu acho que eu vou acabar, no final, votando no Oscar. Mas a gente precisa destacar a importância do Matheus Pereira para esse time do Cruzeiro, os números do Matheus Pereira. Matheus Pereira chegou, num determinado momento da temporada, a ser o líder de assistências entre todos os jogadores da Série A. Ele termina um ano com mais de 25 participações para gol e muitas vezes sofrendo ali de uma solidão, de preparar a jogada, de construir e não ter alguém na mesma rotação para concluir, para finalizar o lance. Então, acho que foi um jogador de suma importância para o Cruzeiro. Eu vi como todo mundo caiu na reta final, todo mundo acabou recebendo críticas, inclusive o Matheus Pereira. Mas, assim, aquela pequena parcela da torcida do Cruzeiro que, não dá mais Matheus Pereira, é viagem pura, né? Acho que não dá para pensar do Cruzeiro sem o Matheus Pereira. Ele foi muito importante em 24. Agora, o Oscar, um jogador que já se provou a nível internacional, de Copa do Mundo, de Premier League, tem uma técnica apurada. São 8 anos de China. Só faço essa ressalva porque... E a gente não estava assistindo o chinesão, Exatamente. Né? Eu voto no Oscar pela qualidade que eu sei que ele tem, mas eu não sei o estágio atual. É difícil. Se eu fosse votar pelo estágio atual, se você falar, Jorge, o critério é, vota só pelo que eles fizeram no ano passado. Eu teria obrigatoriamente que votar no Matheus Pereira. Concordo. Eu não vi o Oscar jogar. Mas na qualidade, no todo, eu voto no Oscar. E aí, Vess, 1x0 Oscar, mas tem essa... Eu tenho votado sempre por isso, pro cara jogando no máximo, né? Se daqui a, 4 meses o Cruzeiro e São Paulo forem se enfrentar ou na Copa do Brasil ou no Brasileiro e a gente for fazer, aí a gente vai levar em conta o que os caras estão fazendo na temporada. Talvez o Oscar tenha problema de adaptação. Hoje, considerando o máximo do que cada um pode fazer, é o Oscar. Eu acho que por melhor que tenha sido, e foi o Matheus Pereira. Várias vezes pareceu que ele estava meio sozinho, ele criava a jogada e alguém perdia. Na final da Copa Sul-Americana aconteceu também. Mas eu acho que considerando aqui o ápice, o norte do que eu estou votando aqui, que é os dois no máximo, eu acho que o máximo do Oscar é maior. Vou votar nele. Por esse critério não tem como o Matheus Pereira vencer o Oscar, né? Se o critério fosse o que o cara jogou porque recentemente, também muito tempo de Matheus China, Pereira era o melhor jogador do Brasileirão em determinado período do campeonato. Primeiro turno talvez brigou por esse prêmio. Também porque o muito tempo de China, normalmente acontece isso do cara sentir, mas por exemplo, o Hulk chegou aqui depois do tempão de China e tem isso também. Pois é. Vamos pro ataque agora então. Chegamos a um reforço do Cruzeiro, mais um Dudu contra Lucas Moura. Aí acho que se pegar o histórico recente é Lucas, e se pegar acho que o ápice, por melhor que o Dudu, de 15 para cá, talvez brigue para ser o melhor jogador do futebol brasileiro nesse período aí. Vai brigar com o Gabigol, com o Hulk, com o Gustavo Gomes, então, mas ele tá nesse bolo aí, tá nessa discussão. Mas acho que se você for considerar qualidade, acho que aí é Lucas. Lucas! E aí, Jorge? Difícil, cara, difícil. Porque é um pouco diferente da situação do Oscar. Porque o Dudu, a gente também, se a gente for pegar o recorte recente, a gente não tem muito o que avaliar, porque ele ficou um ano fora, parado, com LCA, e aí ele volta com pouco ritmo, com pouca minutagem e tal. É difícil avaliar. Mas a gente viu. Não consegue performar, né? Não consegue. Mas a gente viu. O Oscar a gente não viu nesses últimos 8 anos. É mais difícil a situação do Oscar. Eu acho que se pegar o melhor de cada um, que a gente está indo muito nessa linha, eu acho que o Dudu... Você vai desempatar essa aí. Ah, é? Eu acho que no futebol brasileiro, nesses períodos de retorno de ambos, o Dudu, no seu prime, conseguiu fazer mais, atingir um nível maior do que o Lucas, em termos de conquistas e tudo mais. Idolatria, desempenho também. E por mais que o Lucas, desde que chegou, cara, em vários jogos parecia que tinha 21 caras jogando numa rotação e o Lucas jogando em outra. Espetacular. Aqui é a briga de alto nível. Mas eu vou no Dudu e você se vira aí. Então, eu acho que, por mais que eu pense em votar no Dudu, joga a favor do Lucas, ele tá bem fisicamente, ter mostrado um bom futebol, uma boa performance, desde que ele voltou pro São Paulo, e no prime dos dois, o Lucas jogou mais também, na minha opinião, entendeu? Por mais que isso não tenha sido aqui no Brasil, né, tenha sido fora,
Concordo com o Jorge, esse lance da idolatria, né, do Dudu, de um domínio dele das ali. Coisas que conquistou aqui, quase né? que uma hegemonia dele ali na posição no Brasil durante um período, né? E de muitas conquistas. Não tem como eu não voltar aqui no Lucas Moura. Mais um voto meu desempatando a favor do São Paulo aqui. Vamos de Gabigol contra Luciano. E aí, Jorge? Olha, em condições normais seria um poupa-tempo. Mas as condições do Gabigol nesses últimos, 18, 24 meses não são as ideais, né? Ele está bem distante do que já foi. Com 28 anos ele ainda tem muito tempo para retomar. Mesmo no pior ano dele, com a camisa do Flamengo, que foi o de 2024, ele sai sendo decisivo na final da Copa do Brasil, muito decisivo, marcando 2 gols no Maracanã e encaminhando o título. Então é um cara de personalidade, é um cara de jogo grande, é um cara de decisão. E o Cruzeiro precisava de uma contratação desse perfil. Claro, com a capacidade técnica, e aí o Gabigol vai precisar fazer muito mais do que fez nessa reta final, mas com essa postura, com esse espírito. O Luciano também é um cara que, em termos de postura, boa parte da torcida do São Paulo se identifica, né? Aquela coisa do carinho com o clube e tal. Mas é um jogador oscilante. Inclusive, eu já fiz algumas projeções do time do São Paulo, com o Lucas, com o Oscar. E eu vejo dificuldades para o Luciano, cara, para se encaixar no 11, para se encaixar no 11, mas a gente está trabalhando com essa possibilidade aqui que não é para se desprezar, claro. Eu voto no Gabigol, apesar do momento. Então, até naquele critério que você estava usando aí para ter votado no Dudu na última, né, o Gabigol tem esse lastro da idolatria dele também, de ser um cara decisivo, enfim. Tá aí o voto do Jorge, 1-0 Gabigol. Eu voto no Gabigol também, acho que partindo desse voto principal aí do ápice, acho que o potencial do Gabigol é maior que o do Luciano. De fato, o histórico recente do Gabigol não é bom, mas o do Luciano também no ano passado acho que é bem questionável. Muito. Sim, é bem questionável. Ele foi, no geral, ele foi melhor que o Gabigol, né? Mas o Luciano também foi bem questionável no ano passado. Acho que o São Paulo todo, fica a sensação de que o São Paulo quase tirou um ano sabático, né? Para desespero do seu torcedor. Então eu voto no Gabigol aí. E o Luciano tem algo que acompanha muito ele, que é a irregularidade, né? Em determinados momentos ele tá muito bem e em outros momentos ele tá bem apagado, né? 2-0 Gabigol, mais um ponto aqui então pro time do Cruzeiro. Caio Jorge contra Caleri. Pra mim é fácil aí, né? Acho que o Caio Jorge tem muita coisa aí pra melhorar, muita coisa pra evoluir, acho que tem um potencial absurdo. Também teve problema de lesão lá na Juventus, então ele está meio que retomando. Mas aí para ser um 9, para centroavante, eu não penso duas vezes. Se eu tiver uma vaga só para escalar, é Caleri. Caleri, um dos melhores centroavantes do país aí. E aí, Jorge? Também acho. Acho que a gente está aqui diante de uma diferença relevante aí de capacidade de finalização, né, de definição. De experiência também. De bagagem, sem dúvida. É um voto bem tranquilo no Caleri aqui. Boa, 2 votos pro Caleri aqui, então, tranquilo. Pra gente finalizar, vamos pra área técnica. Fernando Diniz contra Zubeldia. Jota, você vota primeiro. Difícil. Vou te falar. Meu pai. Pô, o Diniz vem de um 2024, assim, tenebroso. E ele quase não continuou no Cruzeiro, né? Tem a fatídica coletiva lá em que ele descobre que ele tinha sido demitido ali, o Cruzeiro volta atrás, ele esbraveja. Rapaz, e o Zubeldia não é uma unanimidade entre a torcida do São Paulo, pelo contrário, né? Bastante pelo contrário. Cara, muito difícil. Eu vou votar no Fernando Diniz. Apesar de tudo, é um técnico campeão de Libertadores, é um técnico que tem uma proposta de jogo interessante. O problema é que essa proposta de jogo para vingar depende de uma série de elementos, todos precisam estar ali em plena harmonia. Mas eu vou votar no Diniz, apesar do ano ruim que teve em 24. Mais autoral, pelo menos, o Diniz, né? E são 2 treinadores bem efusivos na área técnica também. O Zubeldia correndo de um lado pro outro, o Diniz rasgando camisa. O Zubeldia depois até começou a dar uma segurada, quando a coisa estava exagerando ali um pouquinho. Eu acho difícil esse voto, porque o 2024, acho que dos dois, não foi legal. O do Diniz foi muito ruim. O do Zubeldia, acho que ele tem um começo bom e depois ele dá uma perdida. E aí eu vou acabar votando o Diniz por um aspecto. O Diniz,
na alegria e na tristeza, a gente sabe o que ele quer ser. Eu acho que o Zubeldia ali teve algumas coisas que você não entendia o que ele queria fazer, se ele estava querendo atacar, se ele estava querendo defender. Então, assim, fiquei com dificuldade de entender em alguns momentos, lógica no que estava fazendo o Zubeldia. Vou votar no Diniz, que pelo menos tem um trabalho ali que você sabe, ele vai fazer isso. Pode estar dando tudo errado, mas você sabe o que ele está procurando fazer. Acho que é a coisa que eu me apeguei para votar, porque hoje eu não começaria um trabalho com nenhum dos dois, a verdade é essa. Mas, Daí a aspas. Hoje, se eu tivesse que falar assim, ó, pronto, começa um time, vou prospectar no mercado, mas seria isso aí. Aí, aspas fortes então do Vitor Sérgio Rodrigues. Se eu falar pra vocês que foi muito equilibrado. 6-5? 7-5 para o São Paulo. Porque tem o treinador. Rapaz, 7-5 para o São Paulo, e eu leio a escalação agora para vocês, ó. Cássio no gol, representando o Cruzeiro. William e Marlon, os dois laterais do Cruzeiro, mais os dois zagueiros do São Paulo, Arboleda e Alan Franco. Meio de campo tem Pablo Maia, Alisson e Oscar. Meio de campo foi um predomínio tricolor. Na frente, Lucas Moura, Gabigol, Caleri e o técnico Fernando Diniz. Tá equilibrado. São Paulo bom, só vencendo mesmo em um setor completo no meio de campo, né? Foi o que fez a diferença aqui pro São Paulo. Vai ser um belo jogo quarto, hein? É isso. Quarta-feira, então, dia 15 para vocês, às 9h30 da noite, a gente mostra o YouTube da TNT Esportes para vocês, aqui mesmo no nosso YouTube. FC Series, a estreia. E essa estreia de pré-temporada também, com um super torneio já com os times brasileiros em Orlando, na Flórida, disputando jogos grandes. E a transmissão com imagem, tá, galera? Com imagem. YouTube da passar o jogo aqui no A gente YouTube. vai mostrar o jogo com imagem, tudo bonito. Repórter no estádio, a Aline tá lá nos Estados Unidos. Coisa linda. Tem muitas estreias também, né? Esse super cruzeirão cabuloso, reforçado, muitos jogadores pela primeira vez entrando em campo, você vai ver tudo aqui com a gente. Cometemos algum grande crime? Dá um papo aqui 190. nos comentários, né? Já liga a sirene por aí, chama a polícia, que a gente volta no próximo episódio. Ainda conosco por aqui, né? Porque Bruno Formiga e Tainá Espinosa é uma pantufinha que eu vou te contar um negócio, viu? Brinca, quero saber das minhas quando que vão ser também, né? Quero saber das minhas, viu? Beijo, um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.